Minha sogra nunca gostou de mim por achar que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Durante a minha gravidez, disse ao meu marido para não me levar a encontros de família porque eu estava doente hormonal. Então, fiquei fora de todos os eventos por 9 meses e deixei ela achar que tinha vencido, até o dia em que minha filha nasceu e eu a proibi de conhecer a própria neta, usando exatamente as palavras dela contra ela. Eu, mulher de 29 anos, sou contadora em uma empresa de médio porte, e meu marido, Adam, de 31 anos, trabalha com consultoria em TI. Quando nos casamos, a mãe dele, Matilda, de 58 anos, deixou claro desde o início que eu não era o que ela tinha em mente para o filho. Matilda esperava que Ada se casasse com alguém que largasse o emprego após o casamento, que organizasse jantares elaborados e que basicamente girasse toda a vida em torno de impressionar a família. Eu não sou essa pessoa. Ada e eu dividimos igualmente as tarefas domésticas. Não passo meus fins de semana cozinhando refeições elaboradas para encontros familiares. Uso jeans e suéteres na maioria dos dias, em vez dos vestidos e saltos que Matilda considera apropriados para uma mulher casada. Uma vez, ela disse à irmã de Adam, Malerie, que eu parecia alguém que tinha acabado de sair da cama quando aparecia em uma festa de aniversário usando roupas casuais. Malerie me contou isso depois. O relacionamento entre Matilda e eu sempre foi tenso. Ela fazia comentários sobre como eu deveria aprender a cozinhar receitas tradicionais com ela. Sugeriu que Adam parecia cansado e insinuou que era porque eu não estava cuidando dele adequadamente. Quando visitávamos a família nos feriados, ela rearranjava as minhas contribuições para a refeição, colocando-as no fundo da mesa e deixando os pratos dela em destaque. Adam percebia essas coisas, mas a abordagem dele sempre foi ignorar e esperar que desaparecessem. Todo ano, Matilda organiza um encontro de fim de semana em sua casa de veraneio nas montanhas. É um grande evento para a família. O irmão de Adam mora a 3 estados de distância, e essa costuma ser a única vez em que toda a família se reúne fora dos grandes feriados. Geralmente há cerca de 15 pessoas lá, incluindo tias, tios e primos. Eles fazem trilhas, grandes jantares em família e noites de jogos. Ada espera por esse encontro todos os anos porque é muito próximo do irmão e dos primos. No ano passado, descobri que estava grávida no início de março. Contamos à família em abril, depois que o primeiro trimestre terminou. A reação de Matilda foi contida. Ela nos parabenizou, mas imediatamente começou a falar sobre como eu precisaria largar o emprego e focar em ser mãe. Eu disse que esse não era o plano. Ela olhou para Adam como se esperasse que ele me corrigisse. Ele não o fez. Minha gravidez foi difícil desde o começo. Tive enjoos severos que duraram bem até o segundo trimestre. Eu vomitava várias vezes por dia. Perdi peso em vez de ganhar nos primeiros 4 meses. Minha médica me garantiu que isso era normal para algumas mulheres, mas tornava a vida diária exaustiva. Eu continuava indo trabalhar porque precisava guardar minha licença para depois do nascimento do bebê, mas mal conseguia funcionar. Chegava em casa e ia direto para a cama. Ada assumiu a maior parte das tarefas domésticas durante esse período. Também fiquei muito irritada. Coisas pequenas que normalmente não me incomodariam me tiravam do sério. Fui ríspida com Ada algumas vezes por motivos triviais e depois precisei voltar atrás. Os hormônios estavam afetando muito meu controle emocional. Minha médica disse que isso também era normal e provavelmente melhoraria no segundo trimestre. Melhorou um pouco, mas aqueles primeiros meses foram brutais. O encontro anual da família estava marcado para o fim de junho. Nessa altura, eu estava com cerca de 4 meses de gravidez. Os enjoos finalmente começaram a diminuir, mas eu ainda estava exausta o tempo todo. Não dormia bem porque não conseguia ficar confortável. Também desenvolvi algumas aversões alimentares que dificultavam comer. Eu disse a Adam que não tinha certeza se conseguiria aguentar um fim de semana inteiro de atividades familiares e dormir em uma cama desconhecida. Ele disse que entendia e que poderíamos pular o encontro naquele ano. Então Matilda ligou para ele. Eu não estava no cômodo, mas Adam veio falar comigo depois que a ligação terminou. Ele parecia chateado. Disse que a mãe havia falado especificamente para não me levar ao encontro de fim de semana. Segundo Ada, Matilda disse que eu estava doente hormonal e que só iria desanimar todo mundo. Aparentemente, ela riu ao dizer isso e se referiu a mim como uma bagagem que Ada não deveria ter que arrastar para eventos familiares. Ada ficou furioso. Disse que ia ligar para ela de volta e dizer que nós dois não iríamos ao encontro. Eu pedi que não fizesse isso. O irmão dele estaria lá, e eles só se viam algumas vezes por ano. Os primos ficariam decepcionados se ele não aparecesse. Eu disse que ficaria em casa descansando, o que era o que eu queria fazer de qualquer forma, e que ele deveria ir aproveitar o tempo com a família. Adam discutiu comigo por 1 hora. Disse que não era certo ele ir se ela tinha me insultado daquela forma. Mas eu insisti. Disse que ficaria bem em casa e que ele deveria ir. Ele foi, mas algo mudou em mim depois daquela ligação. Decidi que, se Matilda achava que eu era um peso grande demais para estar por perto, então eu garantiria que ela não tivesse que lidar comigo de forma alguma. Pelo resto da gravidez, eu evitaria todos os eventos de família, sem exceção. Adam poderia ir sozinho se quisesse, mas eu tinha desistido de tentar ter qualquer tipo de relacionamento com a mãe dele. O próximo evento familiar foi o aniversário de Matilda, em julho. Adam perguntou se eu queria ir. Eu disse que não. Ele perguntou se era porque eu não estava me sentindo bem ou por causa do que a mãe dele tinha dito. Eu respondi que era pelos 2 motivos. Ele decidiu não ir também, o que causou tensão com a família dele. A irmã dele ligou para perguntar por que não iríamos.
Adam disse que eu não estava me sentindo bem. Mallory pareceu aceitar essa explicação. Em agosto, houve um churrasco de família. A mesma coisa. Eu fiquei em casa. Dessa vez, Adam foi sozinho porque eu insisti. Matilda aparentemente perguntou onde eu estava, e Adam deu a mesma desculpa de que eu não estava me sentindo bem. Segundo Mallory, Matilda pareceu satisfeita com isso. Ela fez um comentário sobre como a gravidez realmente afeta algumas mulheres mais do que outras, o que Mallory achou passivo-agressivo, mas não rebateu. Em setembro, houve outro encontro no fim de semana do Dia do Trabalho. Fiquei em casa novamente. A essa altura, Matilda já tinha tentado marcar algumas visitas à nossa casa. Em todas as vezes, eu me fiz de ausente. Se ela viesse, eu ia para a casa de uma amiga ou me trancava no quarto. Adam dizia a ela que eu estava descansando ou não me sentindo bem. Ela parecia achar que tinha vencido algum tipo de disputa porque eu a estava evitando. O que ela não percebia era que isso era exatamente o que eu queria. Em outubro foi o aniversário de Adam. Matilda queria organizar um jantar em família. Eu disse a Adam que não iria. Ele disse que também faltaria, mas eu falei que não era necessário. Ele podia ir comemorar com a família dele, e eu comemoraria com ele separadamente. Ele foi sozinho. Matilda comentou com ele que eu devia estar tendo uma gravidez realmente difícil se não conseguia nem ir ao jantar de aniversário do próprio marido. Adam não contou a ela o verdadeiro motivo de eu não estar indo. Em novembro, houve o Dia de Ação de Graças. Esse era o grande evento. Toda a família extensa estaria lá. Adam me perguntou várias vezes se eu tinha certeza de que queria faltar. Eu já estava grávida de 7 meses e, fisicamente, até me sentia um pouco melhor, mas não tinha nenhuma intenção de quebrar minha sequência. Eu disse a ele que passaria o Dia de Ação de Graças com a minha própria família e que ele poderia ir para a dele. Ele escolheu ir comigo para a casa dos meus pais, o que causou um enorme problema com Matilda. Ela ligou várias vezes naquela semana perguntando por que ele estava escolhendo a minha família em vez da dele. Ele disse que era porque eu não estava confortável em viajar tão longe no terceiro trimestre, o que era parcialmente verdade. Chegou dezembro, e minhas amigas e minha irmã organizaram um chá de bebê para mim. Não convidamos Matilda. A irmã de Adam, Mallory, ficou sabendo e perguntou por que Matilda não tinha sido convidada. Eu contei a verdade a Mallory sobre o que Matilda tinha dito em junho. Mallory ficou chocada. Disse que não fazia ideia e que Matilda vinha agindo como se eu estivesse apenas sendo difícil e hormonal por causa de coisas normais da gravidez. Eu disse a Mallory que a mãe dela tinha deixado claro que eu não era bem-vinda em eventos de família, então eu não iria convidá-la para os meus. Mallory disse que entendia, mas parecia estar presa no meio da situação. Nossa filha nasceu em janeiro. O parto ocorreu bem, e tivemos uma menina saudável. Demos a ela o nome de Grace. O pai de Ada, Xavier, foi ao hospital para conhecê-la. Xavier sempre foi gentil comigo e nunca fez parte da campanha de Matilda contra mim. Ele pegou Grace no colo, nos parabenizou e ficou genuinamente feliz. Matilda foi com ele ao hospital e conseguiu segurar Grace por cerca de 10 minutos antes de dizermos que estávamos cansados e precisávamos descansar. Xavier entendeu. Matilda pareceu irritada, mas foi embora sem discutir. Quando voltamos do hospital, começou o verdadeiro controle de acesso. Meus pais vieram nos visitar várias vezes naquela primeira semana. Minha irmã apareceu. O irmão de Ada fez uma viagem especial com a família dele e ficou em um hotel para poder conhecer Grace. Mallory veio 2 vezes. Um primo de Adam passou por lá. Mas, toda vez que Matilda pedia para visitar, Adam dizia que ainda não estávamos prontos para receber visitas, ou que eu estava cansada demais, ou que o bebê estava dormindo. Ela aceitou isso no começo, porque recém-nascidos são exaustivos e ela provavelmente achava que teria sua chance em breve. 3 semanas se passaram. Matilda tinha visto Grace por apenas 10 minutos no hospital, e só isso. Todo mundo das 2 famílias tinha passado um tempo significativo com o bebê, menos ela. Ela começou a ligar com mais frequência. Adam continuou adiando. Então ela começou a aparecer sem avisar. Na primeira vez, eu peguei Grace e fui para o quarto do bebê, trancando a porta. Ada atendeu e disse à mãe que não era um bom momento. Ela foi embora depois de 15 minutos discutindo com ele na varanda. Na segunda vez que ela apareceu sem avisar, fiz a mesma coisa. Peguei Grace e fiquei no quarto do bebê. Eu conseguia ouvir a voz de Matilda ficando cada vez mais alta. Ela exigia saber por que estava sendo mantida longe da neta. Adam disse que não era um bom momento e que ela precisava ligar antes de aparecer. Ela se recusou a ir embora. A discussão durou quase meia hora até que, finalmente, ela foi embora. 2 dias depois, Matilda ligou para Ada e perdeu completamente o controle ao telefone. Ela gritava tão alto que eu conseguia ouvi-la do outro lado do cômodo. Dizia que era ridículo não terem permitido que ela conhecesse adequadamente a neta. Disse que todos os outros membros da família tinham tido acesso, menos ela, e queria saber o motivo. Adam tentou acalmá-la, mas ela falava por cima dele o tempo todo. Por fim, ele me passou o telefone. Respirei fundo e então disse a ela, com toda a calma, que eu adoraria recebê-la para conhecer Grace, mas que, infelizmente, ela estava muito hormonal e doente no momento por causa da idade. Eu disse que preferia ter paz e tranquilidade ao redor do bebê e que não achava que ela estivesse no estado mental adequado para visitar. Em seguida, desliguei. Ada ficou me olhando. Depois começou a rir.
Disse que não acreditava que eu realmente tinha dito aquilo para ela. Eu disse que ela merecia. Ela tinha me chamado de bagagem e dito que eu era hormonal demais e doente demais para estar por perto durante a minha gravidez. Agora ela podia sentir como era. Matilda ligou de volta imediatamente. Ada atendeu. Ela estava gritando por causa do que eu tinha acabado de dizer. Disse que o comentário dela em junho tinha sido apenas uma brincadeira e que eu tinha levado a sério demais. Exigiu um pedido de desculpas. Adam disse que ela deveria ter pensado nisso antes de insultar a esposa dele. Depois desligou na cara dela. Então estou aqui agora me perguntando se estou errada. Adam apoia completamente minha decisão. Mas a irmã dele vem mandando mensagens dizendo que Matilda está genuinamente magoada e que eu deveria considerar deixar isso para lá em nome da harmonia familiar. Minha própria mãe acha que o que eu fiz foi mesquinho, mas justificável. Eu não me sinto nem um pouco mal por isso, mas estou curiosa para saber o que o Reddit acha. Atualização. Eu não esperava que esse post tivesse a repercussão que teve. Obrigada a todos que comentaram. Tenho lido os comentários quando sobra um tempo entre as mamadas e as trocas de fralda. Muita coisa aconteceu desde que fiz o post, então achei melhor atualizar. Depois que fiz a postagem original, as coisas ficaram quietas por cerca de 5 dias. Matilda não ligou nem mandou mensagem. A irmã de Adam, Mallory, ainda enviava mensagens ocasionais tentando mediar a situação, mas Adam pediu que ela parasse. Ele disse que apreciava a tentativa de ajudar, mas que isso era entre ele e a mãe dele, e que Mallory precisava ficar fora disso. Então o irmão de Adam ligou. O irmão dele, Parker, mora do outro lado do país e geralmente fica fora dos dramas familiares. Ele disse que Matilda tinha ligado para ele chorando, dizendo que estava sendo proibida de ver Grace. Parker perguntou a Adam o que estava acontecendo, porque a história que Matilda contou não fazia sentido. Aparentemente, Matilda disse que eu tinha decidido que ela não poderia conhecer o bebê sem motivo algum, apenas por ser controladora e vingativa. Adam contou tudo a Parker. Explicou o que Matilda tinha dito sobre eu ser uma bagagem e ser hormonal e doente demais para participar do encontro familiar em junho. Explicou como eu evitei todos os eventos de família pelo resto da gravidez e como Matilda parecia satisfeita com isso na época. Explicou como eu usei exatamente as palavras dela contra ela quando ela exigiu visitar depois do nascimento de Grace. Parker ficou em silêncio por um longo tempo depois que Adam terminou de falar. Então disse que não fazia ideia de que nada disso tinha acontecido. Disse que, se soubesse que Matilda tinha dito aquelas coisas, teria confrontado imediatamente. Ele disse a Adam que o que eu fiz foi completamente justificável e que Matilda tinha causado essa situação a si mesma. Disse que falaria com o resto da família e garantiria que todos soubessem a verdade. Aparentemente, Parker fez exatamente isso. Na semana seguinte, Adam começou a receber ligações de vários membros da família. A tia dele ligou dizendo que estava horrorizada com o que Matilda tinha dito sobre mim. O tio ligou dizendo que Matilda me devia um pedido de desculpas. Até a avó dele ligou, o que foi significativo, porque ela é muito tradicional e geralmente fica do lado de Matilda em tudo. A avó disse a Adam que o que Matilda disse foi cruel e que eu tinha todo o direito de mantê-la longe do bebê até que ela se desculpasse de forma adequada. Matilda deve ter percebido que a família tinha se voltado contra ela, porque começou a ligar para Adam constantemente. Ele não atendeu a maioria das ligações. Ela deixou longos áudios dizendo que queria se explicar e que todos estavam entendendo a situação errado. Disse que o comentário sobre eu ser bagagem foi tirado de contexto e que ela estava brincando. Disse que nunca teve a intenção de que eu realmente deixasse de ir aos eventos de família e que achava que eu estava ficando em casa por causa de complicações da gravidez, não porque eu estivesse evitando ela. Adam ouviu os áudios comigo. Nós dois concordamos que as desculpas dela não faziam sentido. Ela tinha rido quando disse que eu não deveria ir ao encontro familiar. Ela parecia satisfeita toda vez que Adam aparecia sozinho nos eventos. Fazia comentários passivo-agressivos para Mallory sobre como a gravidez estava me afetando. Não houve mal-entendido algum. Ela disse exatamente o que quis dizer e agora estava lidando com as consequências. Mallory me ligou diretamente, algo que nunca tinha feito antes. Pediu desculpas por ter tentado me pressionar a fazer as pazes com Matilda sem conhecer a história completa. Disse que Parker tinha contado tudo a ela e que se sentia péssima por ter ficado do lado da mãe. Falou que sempre soube que Matilda era crítica comigo, mas não imaginava que tivesse chegado a esse ponto. Eu disse a Mallory que apreciava o pedido de desculpas e que não guardava ressentimento. Ela estava lidando com informações incompletas, e eu entendia isso. As coisas chegaram ao limite 2 semanas atrás. Matilda apareceu novamente na nossa casa. Desta vez, trouxe o pai de Adam, Xavier, com ela. Eu os vi pela janela e imediatamente levei Grace para o andar de cima, para o quarto do bebê. Tranquei a porta e liguei uma música para que Grace não ouvisse nada do que pudesse estar acontecendo lá embaixo. Eu também não queria ouvir. Fiquei com Grace nos braços, sentada na cadeira de balanço, enquanto ela dormia. Lá embaixo, Ada atendeu a porta. Eu não conseguia ouvir as palavras exatas, mas dava para perceber que o tom da conversa estava ficando cada vez mais exaltado. A voz de Matilda só aumentava. Xavier tentava acalmar a situação, mas Matilda continuava. Isso durou quase 1 hora. Em certo momento, a voz de Adam ficou muito alta e ouvi a porta da frente bater com força. Adam subiu depois que eles foram embora. Ele bateu na porta do quarto do bebê e eu deixei ele entrar. Ele parecia exausto. Sentou-se no chão e colocou a cabeça entre as mãos.
Perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que a mãe tinha exigido entrar na casa. Ele disse que não. Ela perguntou por que não tinha permissão para conhecer a neta direito. Ele respondeu que ela sabia exatamente o motivo. Matilda começou a chorar e disse que tinha se desculpado nos áudios e que eu estava sendo injusta por não aceitar. Ada apontou que, em nenhum dos áudios, ela realmente tinha pedido desculpas. Ela apenas deu desculpas e tentou reescrever a história. Foi então que Matilda aparentemente se voltou contra Ada. Disse que ele tinha se tornado fraco desde que se casou comigo. Falou que eu tinha feito a cabeça dele para se virar contra a própria mãe. Comentou que eu não tinha sido criada direito porque meus pais tinham se divorciado quando eu era jovem e que eu não entendia a lealdade familiar. Disse que Ada estava jogando fora o relacionamento com ela por alguém que provavelmente acabaria se divorciando dele de qualquer forma, porque era isso que pessoas de lares desfeitos fazem. Adam disse que foi nesse momento que perdeu a paciência. Ele disse a ela que tinha uma chance de ir embora por conta própria ou ele chamaria a polícia e a mandaria retirar por invasão de propriedade. Matilda olhou para ele como se não acreditasse no que estava ouvindo. Xavier segurou o braço dela e disse que eles precisavam ir. Ela se soltou de Xavier e disse mais algumas coisas que Adam preferiu não repetir para mim. Então, finalmente, ela foi embora. Depois disso, Adam bloqueou o número da mãe. Disse que tinha desistido de tentar administrar o relacionamento. Falou que ela tinha ultrapassado limites demais e que não queria alguém assim perto da nossa filha. Ele ligou para Parker e contou o que tinha acontecido. Parker disse que apoiava qualquer decisão que Adam tomasse. Mallory ligou alguns dias depois e perguntou se havia alguma forma de consertar as coisas. Adam disse que não havia. Mallory disse que entendia, mas que esperava que Ada e Matilda conseguissem se reconciliar algum dia. Ada respondeu que não tinha interesse em reconciliação a menos que Matilda pedisse desculpas de verdade e mudasse o comportamento, o que ele não achava que fosse acontecer. Desde então, as coisas ficaram calmas. Matilda não tentou mais entrar em contato. Xavier enviou algumas mensagens para Ada, dizendo que lamentava que as coisas tivessem terminado assim e que esperava que Ada reconsiderasse um dia. Ada foi educado nas respostas, mas firme na decisão. Grace agora está com quase 2 meses e está indo muito bem. Adam e eu estamos nos adaptando à vida como pais e, sinceramente, não ter que lidar com Matilda tornou tudo menos estressante. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização, e as coisas tomaram rumos interessantes. Eu quis esperar até ter algo realmente relevante para contar antes de postar novamente. Por cerca de 6 semanas depois que Adam bloqueou o número de Matilda, tudo ficou quieto. Ficamos sabendo por Mallory que Matilda estava dizendo às pessoas que estava devastada por ter sido afastada da neta. Mallory disse que Matilda estava se pintando como a vítima da situação e alegando que eu tinha manipulado Adam para abandonar a família. Segundo Mallory, a maior parte da família extensa não estava acreditando nisso, porque Parker já tinha contado a verdade sobre o que Matilda disse. Mas havia alguns parentes que pareciam simpatizar com a versão de Matilda dos acontecimentos. O tio de Adam ligou para ele cerca de 1 mês atrás. Esse tio sempre foi alguém que Adam respeitou, porque ele é equilibrado e não se envolve em dramas. O tio disse que queria conhecer Grace e perguntou se poderia passar em nossa casa. Adam disse que sim, e o tio veio no fim de semana. Ele trouxe presentes para Grace e passou cerca de 1 hora conosco, apenas conversando e segurando o bebê. Antes de ir embora, o tio mencionou que Matilda vinha pedindo para que ele intercedesse em favor dela. O tio disse que tinha se recusado, porque achava que Matilda precisava assumir responsabilidade pelas próprias ações. Mas quis que Ada soubesse que Matilda estava indo atrás de diferentes membros da família, tentando encontrar alguém que convencesse Ada a perdoá-la. O tio disse que achava importante Ada saber que Matilda estava ativamente conduzindo uma campanha para voltar às nossas vidas, em vez de realmente refletir sobre o que tinha feito de errado. Ada agradeceu o aviso. Depois que o tio foi embora, Ada e eu conversamos sobre o que faríamos se Matilda conseguisse convencer alguém a levá-la até a nossa casa sem avisar. Concordamos que, se isso acontecesse, chamaríamos a polícia imediatamente, sem interagir com ela de forma alguma. 2 semanas depois dessa conversa, aconteceu. A avó de Ada apareceu na nossa casa com Matilda. Eu as vi pela janela e liguei imediatamente para Ada no trabalho. Ele estava em uma reunião, mas saiu para fora e me ligou de volta em poucos minutos. Contei o que estava acontecendo. Ele disse que estava saindo do trabalho naquele instante e que chegaria em casa em cerca de 20 minutos. Disse para eu não atender a porta e ficar no andar de cima com Grace. Fiz exatamente o que ele disse. Levei Grace para o quarto do bebê e tranquei a porta. A avó ficou batendo repetidamente na porta da frente. Eu a ouvi chamar, dizendo que só queria ver a bisneta e que tinha levado Matilda junto para, finalmente, resolver as coisas. Disse que Ada estava sendo irracional e que família deveria se perdoar. Ela continuou batendo por cerca de 10 minutos, até que ouvi vozes do lado de fora, indicando que elas estavam conversando na varanda. Ada chegou em casa e ouvi ele falando com elas do lado de fora. O tom dele estava calmo, mas firme. Não conseguia entender as palavras exatas, mas a conversa durou talvez 5 minutos, até ouvir portas de carro se fechando e um motor sendo ligado. Ada subiu e bateu na porta do quarto do bebê. Eu deixei ele entrar, e ele parecia frustrado, mas não bravo. Ele me contou que a avó tinha armado uma emboscada. Aparentemente, ela tinha dito a Matilda que a ajudaria a ter acesso a Grace levando-a junto em uma visita. Adam disse à avó que o que ela tinha feito foi manipulador e errado. Disse que tinha deixado seus limites bem claros, e que ela os tinha violado deliberadamente.
A avó tentou argumentar dizendo que Matilda já tinha sofrido o suficiente e que era hora de Ada ser a pessoa maior da situação. Ada respondeu que ser a pessoa maior não significava permitir que alguém desrespeitasse a esposa dele e não sofresse nenhuma consequência. Disse que as duas precisavam ir embora. Matilda, aparentemente, não disse nada durante essa troca. Ela apenas ficou ali enquanto a avó discutia com Ada. Quando Ada mandou que fosse embora, a avó começou a chorar e disse que nunca imaginou que Ada viraria as costas para a família desse jeito. Ada respondeu que não estava virando as costas para a família. Ele estava protegendo a própria família de alguém que tinha provado não ser confiável para tratá-los com o mínimo de respeito. Em seguida, entrou em casa, e elas foram embora. Ada ligou para Parker naquela noite e contou o que tinha acontecido. Parker ficou bravo com o fato de a avó ter feito algo assim. Disse que ligaria para ela e deixaria claro que ela tinha ultrapassado os limites. Adam disse que agradecia, mas que estava considerando reduzir o contato com a avó também, caso ela continuasse se aliando a Matilda. No dia seguinte, Mallory me ligou. Disse que tinha ouvido falar do que aconteceu e queria pedir desculpas em nome da família. Disse que tinha tentado avisar a avó para não se envolver, mas que ela não tinha ouvido. Mallory também me contou algo que eu não sabia antes. Aparentemente, Matilda vinha dizendo à avó que eu tinha um histórico de afastar crianças dos avós, porque a minha própria mãe teria feito isso depois do divórcio dos meus pais. Isso era completamente falso. Minha mãe nunca impediu que eu ou meus irmãos víssemos nosso pai. O divórcio foi difícil, mas ambos os pais continuaram presentes em nossas vidas. Perguntei a Mallory como Matilda poderia sequer saber algo sobre o divórcio dos meus pais para inventar uma história dessas. Mallory disse que Matilda deve ter criado a história com base no fato de meus pais serem divorciados e depois a embelezou para me fazer parecer mal. Mallory disse que a avó tinha baseado a decisão de ajudar Matilda, em parte, nessas informações falsas. Disse também que tinha corrigido a avó e contado a verdade, mas não sabia se isso mudaria alguma coisa. Desde então, não tivemos mais visita surpresa. A avó de Ada enviou uma mensagem pedindo desculpas por ter levado Matilda até a nossa casa. Disse que tinha sido induzida ao erro sobre o meu passado e que agora entendia por que Ada estava sendo protetor. Ada respondeu de forma educada, mas disse que precisava de um tempo afastado dela, porque as atitudes dela tinham quebrado a confiança dele. Ada e eu temos conversado sobre a necessidade de enviar uma notificação formal de cessar e desistir para Matilda. Ada acha que ainda não chegamos exatamente a esse ponto, já que ela não tentou nos contatar pessoalmente desde que ele bloqueou o número dela. Eu acho que deveríamos fazer isso mesmo assim, apenas para deixar tudo registrado caso a situação se agrave. Ainda não tomamos uma decisão final, mas estamos inclinados a enviar a carta. Grace agora está com 4 meses e vai muito bem. Ela está dormindo melhor à noite e sua personalidade está começando a aparecer. Ela já sorri e ri, e isso é a melhor coisa do mundo. Adam e eu temos aproveitado a vida como pais sem o estresse de lidar com Matilda. Mallory ainda nos visita com frequência e tem sido uma ótima tia para Grace. Parker e a família dele estão planejando nos visitar novamente no mês que vem. Xavier manda mensagens de vez em quando perguntando como Grace está, e Ada envia fotos para ele. Xavier não tem pressionado para que nos reconciliemos com Matilda, e nós apreciamos o fato de ele estar respeitando nossos limites. Atualização 3. Esta será minha última atualização, a menos que algo importante aconteça. Já se passaram cerca de 6 semanas desde a minha última postagem, e eu quis encerrar essa história contando como as coisas estão agora. Alguns dias depois da minha última atualização, Adam e eu decidimos seguir em frente com a notificação de cessar e desistir. Consultamos um advogado especializado em direito de família. O advogado disse que, embora ainda não tivéssemos fundamentos para uma ordem de restrição, uma notificação de cessar e desistir criaria um registro formal caso o comportamento de Matilda se agravasse no futuro. A carta foi enviada para Matilda por correio com aviso de recebimento. Nela constava que ela não deveria entrar em contato conosco diretamente, não deveria ir até a nossa casa e não deveria usar outros membros da família para falar conosco em nome dela. Também dizia que qualquer violação futura resultaria em medidas legais, incluindo uma possível ordem de restrição. Matilda assinou o recebimento da carta, e nós recebemos a confirmação. Por cerca de 2 semanas, houve silêncio total. Então Ada recebeu uma ligação de um número que ele não reconhecia. Ele atendeu, e era Matilda ligando do telefone de outra pessoa. Ela começou a falar imediatamente, antes que Ada pudesse desligar. Disse que a notificação de cessar e desistir era um exagero e que ela tinha o direito de ver a neta. Disse que tinha sido paciente e respeitosa e que nós estávamos sendo cruéis. Adam disse a ela que ela tinha violado os termos da carta ao ligar para ele e que estava registrando a ligação. Em seguida, desligou. Nós ligamos para o advogado e informamos a violação. O advogado enviou outra carta informando que a ligação tinha sido registrada e que qualquer novo contato resultaria em ação legal imediata. Isso foi há 4 semanas, e não tivemos mais notícias de Matilda desde então. No entanto, ficamos sabendo por Mallory que Matilda vinha postando nas redes sociais sobre estar sendo afastada da neta. Ela não nos menciona diretamente, mas é óbvio de quem ela está falando. Ela publica coisas vagas sobre como é doloroso ser afastada da família e como algumas pessoas usam crianças como armas. Mallory disse que vários amigos de Matilda comentaram apoiando, mas pessoas que realmente conhecem a situação ou pararam de interagir com as postagens dela ou deixaram comentários lembrando que existem 2 lados em toda a história. A avó de Ada entrou em contato novamente na semana passada. Ela enviou uma mensagem longa dizendo que tinha refletido bastante sobre o que aconteceu.
Disse que percebeu que tinha errado ao levar Matilda até a nossa casa e ao acreditar na versão de Matilda sem ouvir o nosso lado. Perguntou se poderia visitar Grace sem segundas intenções. Adam conversou comigo sobre isso, e decidimos dar mais uma chance a ela. Ela veio nos visitar há 3 dias, e correu tudo bem. Ela segurou Grace no colo e conversou conosco sobre assuntos normais de família. Não mencionou Matilda nenhuma vez. Ao ir embora, abraçou Adam e disse que estava orgulhosa de como ele estava defendendo a própria família. Xavier continuou mandando mensagens para Adam com regularidade. Ele envia mensagens mais ou menos uma vez por semana perguntando como estamos e pedindo fotos de Grace. Adam tem respondido e enviado fotos. Na semana passada, Xavier perguntou se poderia nos visitar. Nós dissemos que sim, e ele veio ontem. Passou 2 horas conosco e foi maravilhoso com Grace. Antes de ir embora, disse a Adam que lamentava tudo o que tinha acontecido com Matilda. Disse que tinha tentado fazer Matilda entender que ela estava errada, mas que ela se recusava a assumir qualquer responsabilidade. Disse que estava tentando manter relacionamento tanto com Matilda quanto com Adam, mas que isso estava ficando difícil, porque Matilda continuava pressionando para que ele ficasse do lado dela. Adam disse a Xavier que entendia a posição em que ele estava e que não esperava que ele escolhesse entre eles. Disse que Xavier seria bem-vindo para visitar quando quisesse, desde que viesse sozinho e não tentasse defender Matilda. Xavier concordou com esses termos. Parker e sua família nos visitaram 2 semanas atrás, como planejado. Eles ficaram por um fim de semana prolongado, e foi ótimo tê-los aqui. Os filhos de Parker são mais velhos, têm 8 e 10 anos, e ficaram animados em conhecer a prima bebê. Parker contou a Adam que vinha mantendo contato com Matilda porque ela ainda é sua mãe, mas que deixou claro para ela que apoiava a decisão de Adam. Ele disse que Matilda tentou várias vezes fazê-lo intervir, mas que ele se recusou todas as vezes. Mallory continua sendo solidária. Ela vem aqui cerca de uma vez por semana e se tornou alguém que eu realmente considero uma amiga, e não apenas a irmã do Adam. Ela me contou na semana passada que tem mantido distância de Matilda porque está cansada de ouvir Matilda reclamar da situação sem assumir qualquer responsabilidade. Mallory disse que ainda vê Matilda ocasionalmente, mas que o relacionamento entre elas ficou desgastado. Quanto a Adam e a mim, estamos bem. Grace está com quase 6 meses agora e atingindo todos os seus marcos de desenvolvimento. Ela já consegue sentar sozinha e está começando a comer alimentos sólidos. Ser pais é cansativo, mas também incrível. Nós nos ajustamos a uma rotina que funciona para nós. Não ter que lidar com o drama da Matilda, honestamente, tornou toda a experiência mais agradável. Eu não me sinto culpada por como tudo terminou. Matilda teve várias oportunidades de pedir desculpas de forma sincera e mudar seu comportamento. Ela escolheu não aproveitar nenhuma delas. Em vez disso, insistiu na própria posição e tentou manipular outros membros da família para fazer o trabalho por ela. A carta de cessar e desistir foi necessária para estabelecer limites claros e proteger nossa paz. Ada já disse várias vezes que não se arrepende da decisão. Ele disse que se tornar pai o fez perceber que precisa dar o exemplo de limites saudáveis para Grace. Ele não quer que ela cresça achando que é aceitável permitir que as pessoas a tratem mal só porque são da família. Então é assim que estamos agora. Matilda está fora de nossas vidas. Os relacionamentos com a família estendida estão, em sua maioria, preservados. Grace está feliz e saudável. Adam e eu estamos alinhados em tudo. Considero essa situação resolvida, mesmo que não tenha terminado com uma reconciliação. Às vezes, proteger sua família significa manter certas pessoas à distância, e estou em paz com isso.